Eu tô frustrado, tô angustiado e esse vídeo vai ser um desabafo. Então já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai estar no ar. Talvez eu tire ele porque provavelmente eu vou me expor demais, vou falar tudo que vem na minha cabeça. Então, enfim, qualquer coisa, desculpa aí também. Eu sempre tento trazer alguma mensagem inspiradora, alguma mensagem positiva, mas eu acho também que é importante trazer algo autêntico, algo verdadeiro, algo que eu realmente esteja pensando. Eu quero trazer sabe? Eu quero trazer o meu verdadeiro eu aqui para a internet, entendeu? Para o YouTube. E quero ver se você vai curtir esse vídeo, se você vai achar legal. Tô testando formatos, tô testando coisas, isso faz parte também dessa fase que eu tô vivendo, porque no fim das contas eu não quero mais sentir as coisas que eu estou sentindo hoje, sabe? Eu não quero mais sentir essa sensação de frustração, eu não quero mais sentir essa sensação de que o tempo tá passando e a minha vida tá indo embora, entendeu? Eu tenho 37 anos de idade agora e eu já fiz várias coisas, já estudei pra caramba, já trabalhei muito também, entendeu? Já passei por muita coisa, tenho muita bagagem de vida, tenho muita experiência. Muita gente diz que eu sou uma pessoa sábia, que eu sou uma pessoa que tem muitos talentos. Algumas pessoas me admiram, sabe? E aí, no fim das contas, isso ainda não se traduziu em realidade, entende? Só quem me conhece a fundo sabe que como é a minha vida, entendeu? De verdade, assim. Uma coisa é o que eu mostro, o que eu já mostrei em 10 anos na minha vida na sala de aula, ou o que eu mostro aqui nas redes sociais. Agora, outra coisa é o meu eu verdadeiro. As coisas pelas quais eu tenho que conviver comigo mesmo. E não só eu, né? As pessoas que estão à minha volta, a minha família, principalmente a minha filha, entendeu? Só que eu acho que ninguém tem tanta dificuldade de lidar comigo do que eu mesmo, entendeu? Porque é isso, eu quero que a minha vida vale a pena, entendeu? Eu não quero ser um talento desperdiçado, sabe? Na minha vida, na minha família, eu tenho alguns exemplos de talentos desperdiçados, de pessoas que eram incríveis, de pessoas que eram talentosas, de pessoas que tinham algo especial para compartilhar com o mundo e no fim das contas foram embora de forma trágica. Eu tô falando do meu pai, tô falando do meu primo, que foi um cara muito importante para mim, foi uma das minhas principais referências artísticas como pessoa também, e o cara acabou indo embora com a minha idade, 37 anos, entendeu? Conquistou um monte de coisa que muitas pessoas sonham em ter e no fim das contas foi embora assim. Meu pai, com 45 anos de idade, um cara super talentoso. Tá vendo isso aqui, ó? É bambu. Ele fazia uns negócios incríveis de bambu, sabe? Sabe aqueles balaios, aquelas cestas de bambu, aqueles artesanatos? Ele fazia isso e era muito bom, era muito talentoso. E no fim das contas foi embora com 45 anos na miséria, entendeu? Não só ele, mas deixou a família assim na miséria, cara. E aí você pensa, meu, o que tá de errado, entendeu? Porque uma coisa é você estar nessa fase que eu estou com 20 e poucos anos. Ok, você está tentando, você está descobrindo, você tem tempo para conquistar as coisas. Agora, não que eu não tenha tempo, mas, meu, com 37 anos, você que tem 15, 16, com 37 anos, aonde você imagina que esteja a sua vida, sabe? Como é que a sua vida vai estar nessa idade? É óbvio que você quer que as coisas já estejam encaminhadas, já estejam consolidadas. Então é muito duro para mim ver que eu ainda estou passando pelas mesmas fases, pela mesma coisa que eu passava aos 25, entendeu?
E já naquela época eu falava, meu, eu não quero mais viver assim, dessa forma. E aí, 10 anos depois, eu tô aqui, vivendo desse mesmo jeito, entendeu? Então isso é muito frustrante, realmente, entendeu? Muito frustrante. Mas também, em algum estágio, em algum nível, eu também sinto que isso é fruto das minhas escolhas, sabe? No sentido assim de, cara, eu fui funcionário público, eu era professor, passei no concurso público aos 20 anos, 22 anos de idade. E as pessoas à minha volta falavam, meu, você tá feito, cara. Você tá feito, você chegou no nível que todo mundo quer chegar, entendeu? Ter um emprego fixo ali, sabe? Não ser demitido, ganhar um bom salário, né? Não ter essa instabilidade financeira. Então, cara, eu poderia seguir por essa vida, seguir por esse caminho, sabe? Poderia continuar os meus estudos, eu tinha potencial para isso, porque os meus professores da faculdade, eles me convidaram para fazer parte de um grupo, né, de professores pesquisadores para escrever artigos científicos, para fazer mestrado, doutorado, tudo isso em educação física, que no fim das contas não era o que eu queria fazer. Né? Eu estava frustrado, eu não queria seguir essa vida, então eu decidi seguir por outro caminho, sabe? Pegar todo o dinheiro que eu tinha como professor, né? Como funcionário público, e aí eu investi em outras coisas, fui fazer locução de rádio, depois fui fazer apresentação de eventos, e aí depois com 25 anos eu fui fazer o curso de teatro, que foi o que mudou a minha vida. E aí foi aí que eu descobri o que eu queria ser, cara. O que eu queria ser desde o início, que era artista, sabe? Então, as escolhas que você faz na vida, elas definem o seu futuro, sabe? Uma vez lá na própria faculdade, uma professora disse o seguinte, que aquilo que você decidir com 18 anos, 18, 19 anos, vai definir o resto da sua vida. E isso é muito cruel, cara. Isso é muito cruel, porque você com 18 anos, você está iniciando a vida ainda, você é uma pessoa adolescente, seu córtex pré-frontal ainda não se desenvolveu por completo. E aí você tem que decidir o futuro, o seu futuro, a sua vida, sabe? E aí, cara, junto com tudo isso, você vai entendendo que tudo é sobre dinheiro, sabe? É sobre situação financeira, é sobre você conseguir pagar seus boletos, é sobre você ir comer um lanche e não ficar preocupado se você vai não conseguir pagar as contas no final do mês, entendeu? E aí você se desespera e aí você pensa, caramba, a vida é isso? A vida é isso, a vida é só isso. Uns se conformam, né, e falam, sim, a vida é isso e se eu ficar tentando lutar contra, vai ser pior para mim, então eu vou só seguir o barco. E aí, ok. Só que tem outras pessoas, e eu me encaixo nisso, que isso não basta, entendeu? Não basta, nunca bastou para mim só pagar as contas, né? Só sobreviver, porque isso é sobreviver e eu quero viver, sabe? Eu queria ter uma vida extraordinária e não uma vida comum, entendeu? Só que aí, qual é a frustração? Com 37 anos de idade, você vê que você paga um preço também por querer ter uma vida extraordinária, porque ter uma vida extraordinária também envolve você pagar o preço, sabe? Por essa escolha, que é o quê? Que é você passar por dificuldades financeiras, que é você, enfim, passar por todas essas dificuldades, entendeu? E aí você começa a ficar frustrado e começa a pensar, meu, será que eu deveria ter seguido pelo que tinham me falado, entendeu? E aí você fica confuso, cara, você não sabe se você fez o certo, se você fez o errado, se na verdade aquelas pessoas que estavam certas e você é que deveria fazer a coisa, só que, meu, no fim das contas, assim, tipo, de qualquer jeito você tá infeliz, entendeu? De qualquer jeito você tá infeliz, sabe? Sendo uma pessoa como eu, entende? Então, assim, qual é a resposta para isso? Qual é a saída para essa incógnita, sabe? Para esse labirinto onde parece que não tem
Meu, é tipo você bancar as suas escolhas, entendeu? É bancar as suas escolhas. Tipo, meu, foi isso que eu decidi fazer. Eu vou assumir o ônus e o bônus de tudo isso. Só que, meu, é muito bom assumir o bônus, né? Mas o ônus é que é complicado, cara. O ônus é que é complicado, entendeu? Porque, enfim, às vezes eu penso assim, que, meu, se eu tivesse batido o pé e tivesse falado, meu, não é isso que eu quero fazer desde o início, tivesse seguido pelo meu caminho lá com os meus 15, 16 anos, às vezes me dá a impressão de que seria tudo diferente, entendeu? De que se eu tivesse lutado com unhas e dentes pelas minhas convicções, teria dado tudo, as coisas teriam sido melhores. Aí, ao passo que eu fico pensando também, meu, então talvez eu deveria ter feito o que todo mundo falou que era para fazer, porque agora com 37 anos eu estaria dando aula numa universidade, entendeu? Eu teria o meu nome escrito em lugares importantes da educação física, sabe? E, cara, eu acho que no fim das contas, tentando encontrar uma saída aqui junto com você, você vai me falar se eu tô certo ou se eu tô errado, né, aí nos comentários. No fim das contas é você ter convicção, entendeu? Convicção do caminho que você quer seguir, entendeu? Tem um amigo meu que ele é guarda municipal, entendeu? Um cara super inteligente, um cara que tem uma visão assim muito clara e serena sobre a vida, e ele falou o seguinte, meu, eu sabia que eu não tinha nada de diferente, nada de extraordinário, nunca fui uma pessoa que tem habilidades assim diferenciadas, então eu fui pelo caminho mais seguro, fiz faculdade de administração e prestei o concurso público na Guarda Municipal, nunca tentei abrir uma empresa e tô vivendo a minha vida. E o cara assim, meu, tem carro, troca sempre de carro, sabe? Tem uma família, tem seus filhos lá, tem a sua casa, tem uma vida tranquila, assiste filme com todo mundo, viaja quando dá, sabe? E é sempre para Rondônia, porque é onde a família dele vive, sabe? Nunca viajou para a Europa, nunca fez nada de extraordinário, mas tá bem, assim, sabe? Tá bem, pelo menos me parece, né, que tá bem. Só que assim, qual é a questão? Ele foi pelo caminho que ele achou melhor para ele e teve convicção disso e tá em paz com isso, entendeu? Agora, tem outro exemplo que é o do Seu Jorge, né? Que ele falou assim, meu, eu não vou mais pegar ônibus, eu não vou mais ter um emprego, eu não vou ter mais chefe, e é isso que eu vou fazer, eu quero viver da minha música e ponto final. Passou pela miséria, comeu o pão que o diabo amassou, sabe? Viveu na rua, entendeu? Viveu assim como um morador de rua mesmo, sabe? Uma pessoa que não tinha nenhuma base, não tinha nenhum chão para cair. E, meu, hoje ele é o Seu Jorge, entendeu? Hoje ele é o Seu Jorge, quem vai dizer que ele seguiu pelo caminho errado, entendeu? Mas porque o que ele fez? Ele escolheu o caminho, entendeu? Obrigado. Ele escolheu o caminho dele e foi, cara. Foi com convicção, entendeu? E eu acho que, no fim das contas, a vida se trata disso, sabe? De você ter convicção daquilo que você quer, daquilo que você é, do caminho que você está seguindo, entendeu? Você olhar para si mesmo e ver quem você é, entendeu? Com toda a honestidade do mundo, sabe? E, meu, embora eu esteja frustrado de como a minha vida está hoje, sabe? De sempre passar por dificuldade, sabe? Tipo, cara, parece que eu não tenho margem para erro, entendeu? Tipo, tudo assim, é milimetricamente assim, sabe? Tudo tem que... Se eu piso um pouquinho fora, já me lasco todo, entendeu? Mas já me perdi agora. O que eu tava falando? Meu Deus do céu. Enfim, no fim das contas se trata disso, entendeu? De você ter convicção, não importa as coisas que você esteja passando, sabe? Então, assim, no fim das contas, eu acho que eu tô recuperando o fio da meada. No fim das contas, eu acho que o que eu tenho que fazer é colocar mais o pé no acelerador, entendeu? Tem mais convicção e falar, meu, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, não tem por onde fugir, esse sou eu, entendeu? Eu não sou a pessoa que vai ter um emprego fixo e vai tá bem
e tá de boa, entendeu? Esses dias eu conversei com um cara e ele tava falando assim, tipo, era o Jogo do Brasil e ele pagou chopp pra todo mundo, entendeu? Ele tem mais ou menos a minha idade aí, os 30 e poucos anos. E ele tava tão triste, cara, tava tão frustrado, e aí eu falei pra ele, pô, meu, mas você consegue pagar tudo isso daí? Ele falou, mas isso não me preenche. Eu preferia minha mulher tá ganhando maior dinheiro e eu tá lá cozinhando pra ela, sabe? Eu falei, é sério? Ele falou, é sério, sabe? Eu não sou feliz. Eu falei, tá, mas você tá vivendo a sua vida aí, né? E você não tá precisando pedir dinheiro pra sua mãe, você não tá, sabe, você não é considerado a decepção da família. Mas no fim das contas, ele tava dizendo que ele era uma decepção pra ele mesmo. E é isso que é triste, sabe? E aí eu lá sem conseguir pagar uma cerveja, sabe? Eu bebendo a bebida que ele estava pagando, a gente fez um brinde e chegamos à conclusão de que nós estamos no mesmo lugar, estamos ambos frustrados, entendeu? Mas eu sinto que não era para eu estar frustrado, entendeu? No fim das contas era para eu ter mais convicção do que eu tô fazendo, entendeu? Eu sou um artista. E é isso que eu vim fazer na vida, sabe? Só que eu preciso fazer com que isso dê certo, entendeu? Eu não preciso mais ter vergonha, não posso ter mais vergonha de quem eu sou, entendeu? Tem a moça ali, ela me olhou estranho, foda-se, sabe? Por quê? Porque, meu, esse sou eu, não posso ter vergonha de quem eu sou, entendeu? Você não pode ter vergonha de quem você é, das suas escolhas. Independente de você ser um funcionário público ou de você ser uma pessoa, de ser um artista, de ser um youtuber, seja lá o que for, cara, entendeu? Enfim, já são quase 20 minutos aí de gravação. Eu não vou cortar nada desse vídeo. Eu nem sei se você tá aqui assistindo ainda, mas se você estiver, me dá um alô aí, deixa um like. Não sei se eu vou deixar esse vídeo aqui no ar. Peço desculpas também por desabafar aqui, né? Normalmente eu faço o vídeo lá na minha casa, né? Mas eu queria fazer o vídeo aqui, ó, no Parque da Independência, né? Queria fazer um vídeo andando, que é o que eu gosto de fazer mesmo, sabe? Talvez eu mude o formato, sabe? Talvez eu mude de jeito de fazer as coisas, porque, cara, alguma coisa tem que mudar. Eu quero encontrar as respostas e é como eu falei, eu não quero mais ter esse sentimento, sabe, de frustração, de desilusão com a vida. Eu vou fazer tudo o que for preciso para fazer com que isso dê certo, sabe? Porque assim, eu tava falando esses dias aí, né? Por uma pessoa, né? Falei, meu, as pessoas dizem assim que você tem que lutar pela vida, né? E eu mesmo já falei isso, sabe? Falando em relação à depressão, você precisa lutar pela vida, mas, cara, você precisa lutar para ter uma vida boa, entendeu? É isso. Não adianta você querer ficar lutando para continuar vivo, sendo que a sua vida é ruim. Entendeu? Então, eu acredito que todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de realizar as suas coisas, sabe, de estar em paz consigo mesmo. E eu quero buscar isso, eu acho que você deveria buscar também. É isso, um abraço e até breve.